Graça e paz, irmãs, mulheres em ação de vidas de propósito, da Igreja Batista Esmirna, irmãos e irmãs que nos têm acompanhado nessas quintas-feiras, que a graça do Senhor seja derramada sobre sua vida poderosamente e que a presença do Senhor esteja com vocês no dia de hoje. Gostaria de compartilhar com vocês uma mulher de verdade, uma mulher como nós, que teve um exemplo de vida maravilhoso para que nós pudéssemos aprender como lição. Gostaria de compartilhar com vocês Êxodo 2, do 1 ao 10, que fala sobre o nascimento de Moisés. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando não mais podia escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume e colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que aconteceria. Aí a filha de Faraó, que descera ao Nilo para tomar banho, enquanto isso suas servas andavam pela margem do rio e viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com uma pena dele e disse: "Esse menino é dos hebreus." Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: "A senhora quer que eu vá chamar uma das mulheres hebreias para amamentar e criar o menino?" E prontamente ela respondeu: "Quero." E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: "Leva esse menino, amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso." A mulher levou o menino e o amamentou. E tendo crescido, levou ela à filha de Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, porque eu o tirei das águas. Irmãs e irmãos, quero dizer para vocês que essa mulher se chama Joquebede. Joquebede era mãe de Moisés. Veja bem o cenário em que se encontrava a Joquebede. Joquebede, ela era esposa de Arão. E tanto ela quanto Arão, eles eram levitas. Eles eram de uma tribo que serviam a casa do Senhor. Então, essa mulher era uma mulher que tinha o temor do Senhor. Era uma mulher que ela estava vivenciando um momento muito difícil. Ela estava vivendo em escravidão no Egito. Nós sabemos que a história da escravidão do Egito durou 400 anos. Ela nasceu, casou-se, teve seus filhos no período de escravidão. E eu quero dizer para vocês que a mulher que teme ao Senhor, aquela que conhece ao Senhor, ela tem um propósito para ela, para a família dela, para os filhos dela. E ela orienta bem esses filhos, para que esses filhos temam a Deus, conheçam a Deus e vivam no propósito de Deus. Tinha a promessa de um libertador para Israel. E quando Joquebede engravidou, a situação se complicou, porque eles estavam crescendo demais em número. E Faraó temeu por uma rebelião. E a gravidez dela ocorreu exatamente quando Faraó deu um decreto para que todos os meninos fossem mortos. Essa história assim tem um fundo muito importante, porque Moisés estava no propósito de Deus ser o libertador de Israel. Deus já tinha determinado isso. E Satanás, desde o início da criação, ele vem tentando todos aqueles que eles achavam que seria até o próprio Messias. Então, a ordem de Faraó está em Êxodo 1, 22. Diz assim: "Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida." Irmãs, eu queria dizer para vocês que o Nilo é um rio sagrado do Egito. Lá eles têm como um deus, os deuses do Egito entre eles. Naquele rio tinha crocodilos, como tem hoje, até hoje, feras mesmo. Então, de certo modo, aquela astúcia de Satanás nisso, por que o lançamento desses meninos no Nilo? Eu estive pensando que poderia, de certo modo, ser até uma oferenda, aos deuses lá do Nilo. Então, irmãs, Satanás tem tentado, até
a vinda de Cristo, tentar matar o projeto de Deus, naquele que seria o nosso Salvador e Libertador. Então todos aqueles que antecederam a Jesus tiveram suas vidas postas a risco. Joquebede era uma mulher de Deus, ela conhecia a palavra de Deus, ela conhecia as promessas de Deus, e eu vejo que ela realmente não fugiu do propósito. Assim como Joquebede, né? O nome dela significa o Senhor é a glória, amava a Deus Todo-Poderoso sobre todas as coisas. E ela lutaria pelo filho dela de todas as formas, assim como você deve lutar espiritualmente por seus filhos, sabe? Se você tem um propósito, conhece o propósito de Deus, você vai direcionar a sua família toda para esse propósito. E a gente viu que ela não se negou a nenhum princípio que ela tinha crido do Senhor. Então Deus estaria sempre em primeiro lugar na sua vida e nas suas vidas. Elas deveriam obedecer a Deus mais do que aos homens. Por que elas não teriam um propósito, um projeto, sabe, um plano de salvação para seu filho? Moisés era uma criança linda e quando ele nasceu, ela viu aquele rostinho, ela entendeu que ali ela tinha algo de Deus e ela falou, vou proteger meu filho sim. E aquelas parteiras ajudaram elas nesse propósito. E a gente vê que ela, além de ser temente a Deus, tinha propósito, ela tinha gratidão a Deus, né, por ter dado aquele filho a ela. Poderia ter falado, dessa gravidez veio numa hora errada, né, em meio à escravidão, por que Deus permitiu isso? Mas ela já tinha os seus filhos Arão e tinha Miriam. Mas mesmo assim ela compreendeu o propósito de Deus. Eles buscavam a Deus de todo o coração e buscaram em Deus a resposta para aquilo. Irmãs, não importa que situação nós estamos vivendo, se nós conhecemos o propósito de Deus, nós temos que lutar por aqueles que são nossos, aqueles que são do Senhor, e tentar orientá-los a estar dentro desse propósito. O que aconteceu? Ela falou bem assim, vou esconder meu filho. 3 meses ela escondeu Moisés. E quando não tinha mais jeito, o que ela fez? Ela falou, agora eu tenho que dar uma solução para isso. Deus é aquele que faz todas as coisas. E Ele vai te dar a orientação, a estratégia certinha para você orar pelo seu filho, orar pela sua família. E nós vamos ver isso acontecendo com Joquebede. Ela falou assim, agora não tem mais como esconder. Pegou um cesto, né, e lacrou bem aquilo lá, porque toda mãe é protetora, e você também vocês são, quem é pai são protetores. E ela cumpriu aquele propósito, ela colocou aquela criança no berço naquele cesto e pôs no Nilo. Aquele mesmo Nilo, né, que tinha jacarés, quando era jacarés, nada, era crocodilo mesmo. E tinham animais grandes que poderiam, mas ela creu que Deus guardaria o seu filho e levaria para um propósito maior, para que ele fosse salvo, a vida dele fosse salva. Talvez ela pensasse que ele parando pela beirada do Nilo, alguma família o adotaria. Mas quando Deus tem um propósito, Ele direciona as coisas. O que Deus fez? Mandou ele em direção a quem? A filha de Faraó, que estava se banhando naquele lugar. Deus coloca as pessoas certas no momento certo para fazer a coisa certa, para abençoar você e sua família e seus filhos. Então, o que a gente vê? Quando a princesa vê aquele neném lindo, fala assim, nossa, ele é lindo, é filho de um hebreu. Por que as características do bebê eram de hebreus? Mas ela falou, se compadeceu. E quando ela falou que era um dos filhos dos hebreus, quem é que estava por perto, irmãos? Miriam. Por que Miriam estava por perto? Era uma das filhas de Joquebede. Joquebede orientou seus filhos sobre o propósito de Deus. Você tem orientado seus filhos a respeito do propósito da família, propósito de Deus para a família, a orientação que Deus tem dado para vocês? Vocês têm que transmitir isso aos seus filhos. E Miriam sabia do propósito que Joquebede tinha para a vida de Moisés. Então, o que aconteceu? Ela viu a oportunidade, a irmã viu a oportunidade, acompanhou de perto o que estava acontecendo. Chegou para a filha de Faraó e falou, olha, eu posso arrumar uma mulher hebreia para que você possa amamentá-lo e ela criá-lo para você.
que prontamente a princesa aceitou. Irmãs, olha o propósito de Deus nisso. Eu quero dizer para vocês que em meio à escravidão, aquela princesa não só deu para a própria mãe, dentro do propósito de Deus, cuidar do filho dela, ainda remunerada em tempos de escravidão. Quer bênção maior e propósito maior do que esse? Recompensa maior para aquele que ama e serve a Deus? Joquebede amava e servia a Deus, conhecia a Deus a respeito dessas coisas. Olha que coisa maravilhosa Deus fez. Em meio à escravidão, ela pôde cuidar do seu filho prometido de morte, debaixo de um decreto, e ela pôde amamentar, ensinar essa criança. Até os 3 anos ela ensinou Moisés tudo que ela poderia a respeito de Deus. E Moisés, quando foi entregue de volta lá para a filha de Faraó, ela foi realmente recompensada, porque o seu filho foi viver num lugar que ele poderia realmente conhecer todos os bens e ciência, né, e tudo que daquela época, do melhor que tinha, porque para o melhor de Deus, Deus também prepara o melhor lugar. E Moisés foi preparado para ser príncipe. Ele foi príncipe, mas ele foi príncipe do Senhor. Deus escolheu para libertar aquele povo. E a história de Moisés nós sabemos. Mas para Joquebede, uma mulher de Deus, Deus deu o privilégio de amamentar e ensinar o seu filho até 3 anos de idade, remunerada numa época de escravidão. Podemos imaginar ela cantando os hinos, né, os salmos e hinos, ensinando Moisés os princípios do Senhor. Você tem ensinado aos seus filhos o princípio do Senhor? Podemos imaginar ela falando do Senhor, que criou os céus e a terra, que prometeu um Messias. Deus foi, sabe, a criança é pequena, mas ela compreende, é a formação do caráter dela. Então, olha o que você ensina para seus filhos, incute nele o amor, o temor ao Senhor, que o Senhor te recompensará, você e a sua família, por isso. Podemos imaginar ela falando do plano de Deus, que enviaria Jesus Cristo, né, para morrer no lugar de todos eles. Era uma promessa de Deus, era o temor do Senhor, ela era do Senhor, era uma mulher que tinha visão para a família dela, para o filho dela, sabe, lutou pela vida do filho dela. Era uma heroína, uma mãe heroína. Ela lutou contra uma circunstância, contra um reino, para que pudesse salvar a vida de Moisés. Porque ela sabia que naquela vida tinha um propósito. E Deus tem um propósito para a sua família, tem um propósito para a sua vida. Deus te colocou na sua casa para que você pudesse realmente abençoar seus filhos e abençoar todos aqueles que estão ao seu derredor. Porque seus filhos não foram criados para ir para o inferno. Seus filhos foram criados para ir para o céu. E Deus tem um propósito na vida deles. E vocês têm essa responsabilidade de transmitir o amor e o temor do Senhor para cada um deles. Joquebede foi abençoada por isso. Que você também seja abençoada na sua casa, na sua família. Que todos conheçam ao Senhor pelo seu amor a Ele, por amor à sua palavra. Ensine o caminho ao seu filho, ao que deve andar, porque até quando ele crescer não se desviará dele, e quando ele crescer ele conhecerá o temor do Senhor. Moisés no momento certo, mesmo vivendo no palácio, ele reconheceu e conheceu a Deus, porque foi incutido nele até 3 anos o ensinamento da palavra de Deus. Então são lições preciosas que nós podemos aprender com Joquebede, uma mulher maravilhosa, sabe, que fez a mudança de uma história. Se o filho dela tivesse morrido, Deus teria preparado um outro libertador para Israel. Mas ela tinha uma visão da sua família e ela não quis perder ninguém. Que você pense nisso. Tenha uma visão de Deus para a sua família. E marche em cima dela, ainda que venha a ser contrário, numa situação adversa. Teme ao Senhor e Ele te fará alcançar uma vitória tão grande que te colocará numa situação de bênção na vida da sua família. E que nós possamos aprender, né, com Joquebede, essa mulher maravilhosa, e que a gente possa pôr em prática na nossa vida. Que Deus abençoe você nessa tarde. Quero orar com você. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esta palavra.
Senhor, que mulher maravilhosa, que sejamos tementes ao Senhor, que as nossas famílias possam, através da nossa vida, Senhor, poder receber a instrução vinda de Ti, de vidas com propósito, Senhor. Fomos criados com propósito, os filhos foram criados com propósito, a nossa família é bênção de Deus. Então, Senhor, que cada mulher se levante na autoridade e poder do Teu Espírito, no temor do Senhor, no amor à Tua palavra, para que os filhos cresçam no conhecimento de Ti e que saibam lutar espiritualmente pela vida espiritual de cada um deles. Que nenhum se perca, Senhor, que nenhum filho se perca, mas que todos possam se colocar nessa posição que Joquebede tomou, Senhor. Que a Tua bênção esteja sobre nós durante todo este culto. Obrigada pela bênção, Senhor, que nós temos de estarmos juntas novamente. Que a Tua graça recaia sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãs, já estamos tendo culto presencial. Nas terças, nas sextas e no domingo à noite. Se você tem condições de ir à igreja, não deixe que a acomodação, o esfriamento venha sobre sua vida. Mas em nome de Jesus, lute contra isso. Lute contra isso. Deus tem um propósito na nossa vida. Quem sabe por esse momento até provar nossa fé. Se realmente nós temos condições de ir, tem toda a segurança para ir. Então vá. Sabe, é uma bênção poder estar na casa do Senhor. Mas vamos nesse momento agora estar ouvindo louvores ao Senhor. Vamos ouvir a pregação da palavra do Senhor. E que essa tarde seja uma tarde de vitória para a sua vida, em nome de Jesus. Amém?